Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje nós iremos conversar sobre a criminalização das drogas no Brasil, o papel do Estado no combate às drogas, a legislação criada, né, para, para, para dar o suporte legal a esse combate e também o lado da sociedade, como a sociedade encara um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, que é o tráfico de drogas, o uso da droga, e também como é que essa população entende, vê como o Estado deveria agir em relação ao consumo e o tráfico de drogas. Você tem interesse nessa temática? É uma temática muito boa e é preciso que saibamos, é preciso que a gente conheça um pouco como está essa situação no país. Não saia daí. Em instantes, teremos um bate-papo sobre essa temática. No programa de hoje, nós teremos um convidado muito especial. O professor, doutor Olavo Hamilton. Olavo é bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Direito pela Universidade de Brasília. É professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, advogado desde 1999 e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Autor de vários artigos sobre a temática e de uma das grandes obras que fala sobre a questão das drogas, com o título Drogas, Criminalização Simbólica, com o prefácio de Marcelo Neves, pela OW Editora Jurídica do ano de 2019. É com muita satisfação que o nosso programa recebe o professor Olavo Hamilton. Eu quero, desde já, agradecer a sua disponibilidade e aproveitar e pedir para que você que esteja assistindo ao nosso canal se inscreva no canal, dê um like, compartilhe a nossa programação e fortaleça o nosso trabalho. Olavo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e eu gostaria de começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, você explicando o que significa a expressão legislação simbólica que você utiliza em sua obra. Lemuel, é uma satisfação e uma honra enorme para mim poder participar desse bate-papo com você. Não é de hoje que eu sou seu fã. À época que eu era aluno do ensino médio, um antigo segundo grau, né, eu já admirava o seu trabalho, notadamente lá no Colégio Dom Bosco, como professor de História. Depois, como seu colega, enquanto professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, saiba que você tem aqui um amigo e um grande admirador. O que seria legislação simbólica? É uma expressão que nós usamos, que foi criada por Harold Kinderman na Alemanha, depois foi muito trabalhada pelo professor Marcelo Neves aqui no Brasil, a nível de constitucionalização simbólica. Quando a gente trata de legislação simbólica, o que a gente quer dizer é que a lei acaba se prestando não para os fins a que ela se propôs, para os fins a que ela foi criada, e sim para outra obra, para outros fins. Então, o que tem de simbólico é isso. Ela deixa de ter uma função de cumprir o seu papel social e acaba cumprindo uma outra função que não foi prometida pela lei, mas que acaba sendo ocultada, né? Essa função pode ser a confirmação de valores sociais. Muitas vezes a lei vem para confirmar um valor social, não propriamente para fazer aquilo que ela promete. Por exemplo, a criminalização do álcool nos Estados Unidos da América na década de 20 do século passado. Não era para que as pessoas deixassem de beber álcool, as pessoas não deixaram de beber cerveja, uísque e as várias outras bebidas alcoólicas, mas era para demonstrar o reconhecimento de um padrão de vida
de uma classe rural protestante que vinha perdendo prestígio político nos Estados Unidos da América naquela época. Uma norma ela pode ser simbólica também para a confirmação da capacidade de ação do Estado. Eu citaria como exemplo a Lei Maria da Penha. O Estado, em vez de investir em políticas públicas de proteção da mulher, ela apresenta para a população, o Estado apresenta para a população uma lei que visa dar uma satisfação, de dizer o seguinte: olha, eu estou cumprindo o meu papel, eu estou agindo no sentido de proteger a população, quando na verdade não oferece tanta proteção assim. Então, nesse caso, a legislação seria simbólica para demonstrar que o Estado está efetivamente agindo, e não para cumprir o papel social que a lei promete. E, por último, a lei pode ser simbólica também como uma espécie de compromisso dilatório. Eu costumo sempre usar esse exemplo que eu vou dar agora. Quando dos debates da Constituição, da Constituinte de 1988, e quando se chegou no título dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais relacionados ao trabalho, a classe patronal queria que o repouso semanal remunerado fosse em qualquer dia da semana. Já a classe trabalhadora queria que o repouso semanal remunerado fosse aos domingos. Então você tinha uma turma de deputados da esquerda que defendia, não, isso aqui deve ser aos domingos. Enquanto que partidos mais à direita defendiam, não, quem diz é o patrão, pode ser em qualquer dia. Aí qual foi a solução que se colocou na lei? É garantir ao trabalhador repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Ou seja, a turma da esquerda chegou para os sindicatos e disse: está vendo aqui, olha, domingo. E aí a turma patronal chegou para os sindicatos patronais e disse: está vendo aqui, olha, preferencialmente. Na verdade, uma lei dessa não resolve nada. Ela apenas adia para um futuro incerto a verdadeira resolução dos conflitos. Então, ela é uma lei também simbólica, nesse caso, a constitucionalização simbólica, porque está lá na Constituição. Resumidamente, o que é a legislação simbólica? É quando ela promete cumprir determinado fim e cumpre outro diverso daquilo que ela prometeu. Interessante. A forma como você explica, a gente compreende de forma muito simples, né? De forma muito clara. Você discute em sua obra, Olavo, o processo de criminalização materializado no direito penal e divide esse processo em três fases distintas: princípio, meio e fim, que seria, respectivamente, a fase moral, a fase objetiva e a fase bélica. Você poderia explicar para a gente essas duas primeiras fases, como você pensou, como você chegou a isso e o que isso representa? Fica muito claro para mim que a história da criminalização das drogas segue essa lógica, a que eu chamo, e aí é uma ideia minha, de princípio, meio e fim. Quando a gente fala de princípio, meio e fim, parece que a gente está falando de uma questão temporal, e esse trocadilho é proposital, né? Mas quando eu falo de princípio, eu falo de uma questão. No início, a criminalização das drogas era um problema moral. Se via nas drogas, na prostituição, no jogo, um pecado, e um pecado que deveria ser extirpado da sociedade civil norte-americana, e por isso as drogas foram criminalizadas. Isso aconteceu com a maconha, isso aconteceu com o álcool, mas depois o álcool teve que ser legalizado, isso aconteceu com o ópio, com a heroína, com a cocaína. Criminalizações morais não se sustentam por muito tempo, como, por exemplo, a criminalização do adultério. É uma criminalização moral que hoje já não se sustenta mais. E aí nós temos uma segunda fase, a partir da década de 70 do século passado, quando o Estado passou a divulgar que ia efetivamente acabar com a questão das drogas. E aí Richard Nixon ele faz um discurso, né, histórico, dizendo que em 10 anos as drogas estariam o mundo estaria livre do problema das drogas, né? Ou seja, até a década de 80 ele teria resolvido esse problema no mundo inteiro. Veja que era uma coisa bem ousada. Então, nesse momento, eu digo que é algo mais objetivo. Existe uma finalidade da criminalização,
pelo menos a finalidade anunciada, que é colocar de uma vez por todas o fim no problema das drogas no mundo inteiro. Bem, nós sabemos que isso não aconteceu. E aí, no início da década de 80, a criminalização das drogas passa a ter, e principalmente depois da queda do Muro de Berlim, Lemuel, a criminalização das drogas passa a ter um novo objetivo. Aí a gente já sabe que criminalizar as drogas não resolve o problema das drogas, mas os Estados Unidos da América sempre encontram um jeito de impor a sua política, a sua hegemonia, o seu poderio ao resto do mundo. E fez a partir do tema das drogas. Quando cai o Muro de Berlim, que acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo. Um novo inimigo para poder instalar bases militares no mundo inteiro, inclusive na América Latina. E esse novo inimigo dos Estados Unidos da América era o narcotráfico. E a partir desse argumento, os Estados Unidos passou a impor a sua política, impor a sua força no mundo inteiro a partir do pretexto, né, de combater as drogas no mundo inteiro. Então, fase do princípio, né, é uma questão moral, a fase do meio é uma questão objetiva, se realmente se queria acabar com o problema das drogas, quando se viu que não tinha como acabar a partir do início da década de 80, nós temos a guerra às drogas como um fim em si mesma. É a guerra pela guerra, é o lucro que você tem, o logro que você tem a partir da guerra, que os Estados Unidos também sabem fazer. Esse terceiro momento é o que você chama de fase bélica, né, que é o fim. Isso, E como é que isso. funciona, Olavo, essa fase? Você deu como exemplo aí os Estados Unidos e as garras norte-americanas sobre os países aliados, mas também sobre os países que não eram aliados na Guerra Fria, mas que depois, com o fim da Guerra Fria, retomaram essas relações pouco a pouco, e os Estados Unidos também tentaram e conseguiram penetrar nas regiões outrora dominada pela União Soviética. E como é que funciona na prática essa fase bélica para que a gente possa defini-la a partir do seu trabalho como um fim? Lemuel, os Estados Unidos da América muito cedo perceberam que travar uma guerra contra as drogas dentro do seu território tem um custo social muito alto. E esse custo social se dá, inclusive, em relação a vidas humanas. Existe um estudo, e aí eu trato no meu livro, de que relaciona um número de mortes violentas em determinado país ao tanto que se investe na guerra às drogas naquele mesmo país. Ou seja, quanto mais você investe na guerra às drogas, mais insegura se torna a sua sociedade. Isso parece um paradoxo, mas no nosso trabalho a gente demonstra que não é. Existe realmente essa relação direta. Quando os Estados Unidos da América percebem isso, ele passa a combater o narcotráfico fora de suas fronteiras. É aí onde nós temos a estratégia andina, né, quando os Estados Unidos da América vai travar a guerra às drogas lá na Colômbia, na Bolívia, no Chile e no Brasil. E é por isso, Lemuel, que a partir do final da década de 80 início da década de 90, o Brasil se torna um país, e o México também, cada vez mais violento. Por quê? Porque aquela guerra às drogas que era travada nos Estados Unidos da América começa a ser travada também no Brasil. Então, como é que os Estados Unidos faz? Ela exporta para o mundo inteiro um modelo legislativo através da comunidade internacional, né, através dos organismos internacionais. Os países absorvem essa legislação que é mais ou menos uniforme. As drogas que são tidas como criminalizadas no mundo inteiro são praticamente as mesmas em todos os lugares do mundo. E depois disso, os Estados Unidos cobram desses mesmos países que combatam o narcotráfico dentro de suas fronteiras. E aí, inclusive, importando equipamentos, armamentos, né, inteligência. Dessa forma, a CIA consegue entrar muito fácil em todos os países, ao argumento de que está combatendo o narcotráfico naqueles países, mas acabam também realizando uma função de política externa muito relevante. Então, essa fase bélica acontece dessa forma. Os Estados Unidos exportam os modelos e exportam todos os produtos relacionados a esse combate ao que eles chamam de narcotráfico.
E, Lemuel, isso é muito interessante, aconteceu na Nicarágua, muitas vezes é até argumento para a derrubada de governos que não são aliados aos Estados Unidos da América. Nós sabemos que isso aconteceu na Nicarágua, mas isso é uma outra história. Olha, fim da Guerra Fria, argumento para o início da guerra ao narcotráfico. É muito interessante essa observação que o professor Olavo fez. Para nós que somos da história, é fazermos esse estudo, essa temporalidade, né? Quando começa a se efetivar essa guerra ao narcotráfico? Aí o professor diz de forma muito clara que se nós formos olhar para o fim da Guerra Fria, ou simbolicamente a queda do Muro de Berlim, nós vamos ver uma nova política norte-americana para poder fortalecer, ampliar ainda mais os seus tentáculos sobre o mundo. É um ponto interessante que você colocou, Olávio. Eu confesso que eu tinha feito uma outra leitura disso, mas aí quando a gente conversa com o autor, aí esclarece isso. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco da entrevista com o professor Olavo Hamilton sobre criminalização das drogas no Brasil, o papel do Estado, a legislação e o papel dos Estados Unidos em toda essa situação que envolve não só o Brasil, mas os demais países da América, Europa, Ásia e por aí vai.